Graça e paz, irmãos. Eu vou gravar mais um vídeo falando sobre essa frase do Charles Spurgeon. Spurgeon disse assim: chegará um dia em que no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. Né? Eu sempre gravo aqui falando sobre versículos da Bíblia, textos, né? Mas uma frase, irmãos, que ele citou isso, imagina quantos anos atrás, né? E tão atual para a nossa época, e tão bíblica. A preocupação deste homem aqui com a igreja era muito grande, né? Era zeloso pela igreja, pregando a palavra do Senhor, embora não tenha sido um homem que cursou uma faculdade, ele era autodidata, estudava muito, né? Então ele tinha ali livros como recurso, estudava, examinava, e parece que ele estava na nossa época quando ele citou essa frase, né? Vivendo o nosso momento, onde se há um grande aumento de pregadores, de pastores, infelizmente. Pastores que estão cedendo os púlpitos para entretenimento. Né? Eu fico preocupado e triste. Eu sofro de tristeza, de angústia há alguns anos de ver a situação da igreja brasileira. Né? A situação é decadente, a situação é caótica. Estão trocando a palavra, o ensino, a pregação bíblica das escrituras por entretenimento, brincadeiras, teatro, contadores de história. A pessoa vai, ao invés de pregar, vai contar história, né? E conta do trabalho, fala um monte de coisa, não tem nada a ver. Lê um texto só por ler ali para falar que é uma pregação. Isso não é pregação, né? Jesus disse assim: examinai as escrituras e vocês vão ver que elas testificam a respeito de mim. Então nós devemos pregar as escrituras para testificar de Cristo. A pregação ela tem que falar de Jesus, né? Mas o desejo dos pastores atuais, infelizmente, em uma grande proporção, em uma grande parte deles, é ajuntar as massas. Eles ficam com medo das pessoas saírem, né? Outros até sabem que estão errados e isso vai custar muito caro para eles. Eles sabem que estão errados e estão fazendo. E aquelas pessoas que saem de casa, trabalham o dia inteiro, saem cansadas e vão para a igreja, cansados, querendo ouvir mesmo uma pregação bíblica, e não ouvem. Por outro lado, existem outros que gostam dessas coisas, gostam dessas coisas. Eu me lembro de um dia que eu estava num determinado culto, em um determinado lugar, em uma determinada igreja, que eu não vou citar o nome aqui. E foi uma pregação, irmãos, uma gritaria tão grande, mas tão grande. E eu não consegui, ou entendi, né? Não consegui entender ao mesmo tempo. Obreiro dizendo que nunca tinha visto uma pregação tão boa naquele lugar. Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, se um obreiro está dizendo isso, o que dirá a igreja? Os membros da igreja? Pessoas que estão, às vezes, com um casamento rachado, tá tudo desabando. E eles não estão nem aí para as escrituras. Eles querem ouvir alguém ali entretendo eles. Deus vai mudar a sua situação. Deus vai fazer acontecer. As muralhas vão cair. Eles querem ouvir isso. Eles não querem ouvir, por exemplo, Deus chamando a atenção e falando: você precisa se consertar, ter mais responsabilidade no casamento, assumir a responsabilidade de marido, de esposa, né? Mulher, você precisa ficar calada, parar de rebater seu marido, parar de bater boca com ele. Pedro disse isso, para ganhar um marido quieta, não afrontando e batendo de frente com o marido. Tem mulheres que reclamam anos aí, porque congrega, meu marido não vem, mas você vai ver em casa. Foi o caso de um pastor do Maranhão, que foi fazer uma visita para uma irmã,
E chegando lá, a irmã tinha falado para ele na igreja que o pastor, que o marido dela queria largar ela, que ele não queria mais continuar casado com ela. Eu estava ligando aqui que desligou. Não queria mais ficar casado com ela. Aí o pastor foi lá fazer uma visita. Quando o pastor chegou na casa, irmãos, o marido saía para trabalhar e ela ficava em casa. Na igreja ela era muito zelosa, limpava a igreja, ajudava em tudo que precisava. Mas o pastor chegou lá e ele falou que ele ficou abismado, assustado de tanta sujeira, de tanta sujeira. Conversando com a irmã, ele descobriu que o marido já vinha reclamando há algum tempo com ela, da sujeira que estava a casa. O marido saía para trabalhar, para buscar ali então o sustento para dentro do lar, e a esposa não cuidava da casa. O pastor conversou, orientou, falou, e ela passou a cuidar do seu lar, e o casamento foi restaurado. Às vezes nós estamos procurando palavras dentro da igreja que não competem com a nossa necessidade. Às vezes a necessidade é que Deus venha nos sacudir, nos chacoalhar, para que possamos voltar à realidade. À realidade. Né? Então, Spurgeon, aqui eu fiz a leitura para vocês, né? A leitura aqui. Spurgeon, ele tinha uma preocupação. A preocupação é essa. Nós vivemos em uma época e ele disse que eram bodes, né, no lugar de ovelhas. Nós sabemos que em Mateus, o Senhor Jesus, acho que no capítulo 25, ele vai fazer a separação ali no julgamento das nações, dos bodes e das ovelhas. Né? Os bodes ali são aqueles não salvos e as ovelhas são salvos. Né? Essa é a tipologia ali, né? O que significa, né? Uma alegoria, né? Uma ilustração. Então nós podemos observar o quê? Pessoas não salvas, pessoas não convertidas, pessoas que não conhecem a Deus, não sabem o que é cristianismo, desconhecem o evangelho, mas conhecem sobre todo tipo de entretenimento. Coisas que são faladas que não tem nada a ver com cristianismo e são aceitas. Músicas, né, que são cantadas, eles gostam, amam isso, sem um teor bíblico, sem um teor cristão ali no meio. Né? Músicas que não adoram a Deus, mas eles gostam. Ou seja, essa categoria de pessoas, o Senhor Jesus vai chamar de bodes. Bodes. Talvez você possa pensar que eu estou pegando pesado, mas não. Estou falando o que está nas Escrituras. Se você é esse tipo de pessoa, reveja o seu cristianismo. Reveja o tipo de fé que você está vivendo. Observe qual é o tipo de cristianismo que você está vivendo. Né? A Bíblia diz que todo que nele crê não iria perecer. Crer ali é dar crédito. Crer ali é crer no Evangelho, no que é ensinado. O Evangelho do Senhor Jesus é toda a Bíblia Sagrada. Nós temos epístolas, cartas, que contêm o Evangelho. Contém o Evangelho. O Evangelho não é somente Deus amou o mundo. Ponto. Acabou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê em tudo que ele ensina, crê no seu evangelho num todo, não somente em 5% do evangelho, não somente em 40% do evangelho, mas em todo o evangelho. Nós precisamos ter essa consciência. O evangelho de Jesus Cristo, ele não foi feito, ele não foi trazido para nós, né? Enviado para nós, né? Enviado para nós para entretenimento, para entreter, né? Para entreter. O evangelho de Jesus foi nos dado para a salvação do homem, e para que o homem seja salvo, para que essa mensagem penetre pelos ouvidos e suba até o coração,
Essa mensagem, muitas vezes, na maioria das vezes, ela precisa nos confrontar, para que possamos reconhecer que nós somos pecadores, que nós erramos, que nós precisamos melhorar e que nós precisamos de perdão, da ajuda do Senhor Jesus. Esse é o evangelho. Sem entretenimento. É pegar o texto, ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto coerentemente, de maneira coerente. Não essas loucuras, né? Parece que é um pozinho mágico que sopram por aí para poder enganar os outros, né? E impressionante, as pessoas fazem muita agenda com isso, muita agenda, muita. Eu conheço pessoas que vivem somente disso e é fácil demais de manipular as massas, as pessoas, é muito fácil, Tem vídeo meu, para quem acompanha o canal no YouTube aí, né, pregação bíblica, tem vídeo aí, né, que eu explico como que eles fazem para poder enganar o povo, manipular o povo, alcançar as massas, né, o texto, né, depois eu vou gravar um outro vídeo mais detalhado sobre isso. Porém, a preocupação de Spurgeon era a mesma preocupação de Paulo, Tiago, Tito, Timóteo, Pedro, João Marcos, Barnabé, todos eles, os ministros do Evangelho, os pregadores do Evangelho, os pastores de verdade, eles se preocupavam. Hoje nós temos vivido, eu sei que algumas igrejas são sérias, né? Eu não posso colocar todas no mesmo balaio, como a gente diz lá em Minas, né? Mas tem igrejas, irmãos, locais que só por Deus, qualquer pastor, qualquer pessoa que chega com uma credencialzinha de obreiro, né, de PVC, eu falo credencialzinha porque é um negocinho pequeno. A minha credencial é uma credencialzinha também, de obreiro. Eles apresentam aquilo, às vezes falso, né? Às vezes ele foi consagrado aí por qualquer pessoa, sem vocação, às vezes é um falso profeta que foi aceito onde ele estava, recebeu a consagração ali, uma credencial, uma carta de recomendação, chega numa igreja, coloca em cima do púlpito, daquele palanque ali, né? O púlpito é o lugar onde vai se pregar ali. Sobe ele para lá, né? Que muitos chamam de altar, eu não concordo, mas porém também isso aí não envolve nada a questão da salvação, né? Mas colocam ele ali e dão oportunidade. Não importa de onde ele veio, não importa o que ele vai pregar, né? Outros pastores que não têm coragem de disciplinar seus obreiros, não no sentido de disciplinar um castigo, discipular, né? Vou usar a palavra melhor, discipular, apresentando disciplinas ali para ele aprender. Presbíteros que pegam o microfone e não conhecem nada da Bíblia, prega um monte de outra coisa, conta o sofrimento que ele anda passando, os desgostos da vida, conta sobre o trabalho, as dívidas que está devendo, né? E é triste demais, irmãos, é muito triste isso, né? Então, veja o tipo de cristianismo que você está vivendo, né? Veja se realmente o lugar que você congrega é um local onde se é pregado a palavra de Deus. Veja se não é uma seita. Muito cuidado com as seitas. Muito cuidado. Viu? Porque a seita, ela vai te ensinar um falso evangelho, uma falsa doutrina. E vai trazer perdição para a sua vida, né? Mas que Deus abençoe sua vida, que Deus dê discernimento para a igreja brasileira, que traga salvação ao povo brasileiro. Porque dele é o reino, a glória e o poder para todos sempre. Graça e paz, fiquem com Deus e até a próxima.